Pedro tinha 8 anos. Cabelo castanho sempre despenteado, olhos grandes e brilhantes, cheios daquela luz que só criança tem. Aquela luz que ainda acredita que o mundo é mágico e que coisas boas podem acontecer a qualquer momento. Ele acordava todos os dias cedo, ajudava a mãe como podia, ia para a escola caminhando 40 minutos, voltava e ficava brincando na rua de terra com os amigos da vizinhança. Bola de meia, carrinho feito de lata, pipas de jornal. Eram os brinquedos possíveis, e para Pedro eram suficientes, porque ele ainda não sabia que existia outro tipo de infância além daquela. A mãe de Pedro se chamava Lúcia. Tinha 32 anos, mas parecia ter muito mais. O cansaço estava marcado no rosto, nas mãos calejadas, nos ombros que pareciam carregar o peso do mundo inteiro. Ela trabalhava como empregada doméstica em 3 casas diferentes. Saía às 5 da manhã e voltava às 8 da noite. Nos fins de semana, lavava roupas para fora para ganhar um dinheiro extra. Seu salário mal dava para pagar o aluguel do barraco, a conta de luz que vivia atrasada e a comida que nunca era suficiente, mas que ela dividia de forma que Pedro sempre tivesse um pouco mais no prato. O pai de Pedro, João, havia perdido o emprego de ajudante de pedreiro 6 meses atrás. Desde então fazia bicos quando aparecia. Um dia carregava caixas no mercado, outro dia ajudava em uma mudança. Às vezes passava a semana inteira sem conseguir nada. A frustração estava pesada nos seus olhos. Ele não bebia, não batia, não gritava, mas o silêncio dele era tão pesado quanto qualquer violência. O silêncio de um homem que se sente inútil, de um pai que não consegue dar aos filhos o que acha que deveria dar. E então chegou o dezembro. Para as crianças da rua onde Pedro morava, dezembro sempre trazia aquela energia diferente. As lojas da cidade enfeitavam as vitrines com luzes coloridas, músicas natalinas tocavam nos alto-falantes dos supermercados, as casas mais arrumadas do bairro começavam a colocar árvores de Natal na janela, e as crianças começavam a sonhar. Sonhar com presentes, sonhar com brinquedos, sonhar com aquela manhã mágica de 25 de dezembro, quando acordariam e encontrariam algo especial esperando por elas. Pedro acreditava no Papai Noel com uma fé inabalável. Não naquela forma meio desconfiada que algumas crianças da sua idade já começam a ter. Não, Pedro acreditava de verdade, com todo o seu coração. Ele tinha ouvido as histórias na escola, tinha visto os desenhos na televisão da vizinha quando ela deixava ele assistir pela janela, tinha visto as decorações nas lojas quando passava com a mãe, e em sua mente de 8 anos, o Papai Noel era real. Tão real quanto sua mãe, quanto seu pai, quanto o sol que nascia todo dia. Ele não entendia direito como funcionava. Não entendia como um velhinho gordo conseguia entrar em todas as casas do mundo em uma noite só. Não entendia como ele sabia o que cada criança queria. Não entendia como as renas voavam. Mas ele também não entendia como a televisão mostrava imagens de lugares distantes, como o avião subia no céu, como a chuva se formava nas nuvens. Algumas coisas eram simplesmente mágicas, e o Papai Noel era uma delas. Na escola, a professora tinha pedido que cada criança escrevesse uma cartinha para o Papai Noel. Pedro levou a tarefa muito a sério. Sentou no chão da cozinha com um pedaço de papel que sua mãe tinha guardado, uma caneta que mal funcionava, e começou a escrever. A letra era torta, algumas palavras estavam erradas, mas o coração estava inteiro naquelas linhas. Querido Papai Noel, meu nome é Pedro. Eu tenho 8 anos. Eu fui um menino bom esse ano. Ajudei minha mãe, não briguei na escola, fiz minha lição. Eu queria pedir um carrinho de controle remoto, daqueles que andam de verdade. Eu vi um na loja quando eu fui com a minha mãe. É vermelho e tem luzes. Mas se não der para trazer o carrinho, pode ser qualquer brinquedo. Eu vou gostar de qualquer coisa que o senhor trouxer. Obrigado, Papai Noel. Pedro. Ele dobrou a carta com cuidado, colocou dentro de um envelope que a professora tinha dado e guardou embaixo do travesseiro. Todo dia, antes de dormir, ele pegava a carta, olhava e sussurrava baixinho. Papai Noel, por favor, não esquece de mim. Lúcia sabia da carta. Ela tinha visto Pedro escrevendo, tinha visto o brilho nos olhos dele, e aquilo partia seu coração de uma forma que ela não conseguia expressar em palavras. Ela sabia que não tinha dinheiro para comprar presente nenhum. Mal tinha dinheiro para garantir comida até o fim do mês. O aluguel estava atrasado de novo. A dona da casa já tinha avisado que se não pagasse até o dia 20, teria que sair. O salário de dezembro ainda demoraria 10 dias para cair, e quando caísse, já estava todo comprometido com dívidas. Ela tentou conversar com João sobre isso. Uma noite, depois que Pedro dormiu, ela sussurrou no quarto do escuro. A gente precisa falar com ele. Precisa explicar que esse ano não vai ter presente
que a situação está difícil, que ele precisa entender. João ficou em silêncio por longos minutos. Depois respondeu com a voz pesada. Eu não consigo. Não consigo olhar nos olhos dele e dizer isso. Lúcia sentiu as lágrimas descerem. Eu também não. Mas o que a gente faz? A gente deixa ele acreditar e depois decepciona no dia? João virou de lado na cama. Não sei. Não sei mais de nada. Os dias foram passando. Pedro continuava com o brilho nos olhos. Ele contava os dias no calendário que tinha na escola. Faltam 15 dias. Faltam 10 dias. Faltam 5 dias. Ele ficava mais animado a cada dia que passava. Falava com os amigos na rua sobre o que cada um tinha pedido. Alguns pediam bicicletas. Outros pediam videogames. Pedro falava do seu carrinho vermelho com controle remoto e acreditava com toda a sinceridade do mundo que no dia 25 de dezembro ele acordaria e encontraria aquele carrinho esperando por ele. Lúcia tentou fazer o impossível. Juntou algumas moedas que sobrava do troco do pão, guardou R$5 aqui, R$10 ali. No dia 20 ela tinha conseguido juntar R$43. Foi até a loja no centro da cidade, olhou os carrinhos. O mais barato custava R$79. Ela sentiu o mundo desabar. Olhou outros brinquedos. Uma bola custava 25, um carrinho simples, sem controle remoto, custava 35. Ela ficou ali parada no meio da loja, segurando aqueles R$43 na mão, sentindo que era a pior mãe do mundo. A vendedora percebeu. Era uma moça jovem, não devia ter mais do que 20 anos. Ela se aproximou de Lúcia e perguntou baixinho. Posso te ajudar? Lúcia olhou para ela com os olhos cheios de lágrimas, que ela tentava conter. Eu só tenho R$43. Meu filho quer um carrinho de controle remoto. Ele acha que o Papai Noel vai trazer, mas eu não tenho dinheiro. Eu não sei o que fazer. A vendedora ficou em silêncio por um momento. Depois disse. Espera aqui um minuto. Ela foi até o estoque e voltou com um carrinho. Não era vermelho com luzes. Era um carrinho simples, azul, pequeno, com controle remoto, mas aqueles bem básicos. Ela olhou para Lúcia. Esse aqui custa 60, mas eu posso vender por 40. A gente disse que estava com defeito na embalagem. Lúcia olhou para o carrinho. Não era o que o Pedro tinha pedido, mas era um carrinho com controle remoto. Era algo. Mas eu só tenho 43. A vendedora sorriu. Então leva. E usa os R$3 que sobram para comprar um papel de presente bonito. Lúcia não conseguiu segurar. Chorou ali mesmo. Na frente da vendedora, no meio da loja. Chorou de gratidão, de alívio, de exaustão. A vendedora colocou a mão no ombro dela. Vai ficar tudo bem. Ele vai gostar. Ele vai adorar. Lúcia balou sua cabeça, limpou as lágrimas, pegou o carrinho e foi embora. No caminho para casa, ela abraçava aquela caixa contra o peito como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, porque para ela naquele momento era. Quando chegou em casa, Pedro estava brincando na rua com os amigos. João estava sentado na porta, olhando para o nada. Lúcia entrou, escondeu o carrinho dentro do guarda-roupa velho e respirou fundo. Pelo menos tinha conseguido algo. Não era o carrinho vermelho com luzes, mas era um carrinho com controle remoto. Era algo. E ela ia embalar com o papel mais bonito que encontrasse. Ia colocar embaixo da cama na noite de Natal. E no dia seguinte, quando Pedro acordasse, pelo menos ele teria algo. Pelo menos não seria completamente decepcionado. Mas o que Lúcia não sabia é que a vida estava prestes a ensinar uma lição que ela nunca jamais esqueceria. Uma lição sobre o que realmente importa. Uma lição sobre o verdadeiro significado de um presente. Uma lição que começaria a se desenrolar nos próximos dias de uma forma que ninguém poderia prever. Era dia 22 de dezembro. Faltavam apenas 3 dias para o Natal. Pedro acordou naquela manhã com uma energia diferente. Ele pulou da cama, correu até a cozinha onde sua mãe preparava o café e anunciou com os olhos brilhando. Mãe, faltam só 3 dias. O Papai Noel já deve estar preparando os presentes. Será que ele já leu minha carta? Lúcia sorriu. Mas era aquele tipo de sorriso que dói. Aquele sorriso que você força quando o coração está apertado. Com certeza leu, meu filho. Com certeza leu. Pedro tomou seu café com pão e margarina. Pegou a mochila rasgada e saiu correndo para a escola. Era o último dia de aula antes das férias de fim de ano. A professora Márcia tinha 35 anos e lecionava naquela escola havia 10. Ela conhecia bem a realidade dos seus alunos. Sabia que muitos vinham de lares onde o Natal seria apenas mais um dia como qualquer outro. Sabia que muitos não teriam presente.
Sabia que muitos acordariam no dia 25 e não encontrariam nada além da mesma realidade dura que enfrentavam todos os dias. E isso pesava nela. Pesava muito. Naquele último dia de aula, ela olhou para os rostinhos à sua frente. 28 crianças. Cada uma com seus sonhos, suas esperanças, suas cartas escritas para um Papai Noel que talvez não viesse. Ela tinha pensado muito sobre o que dizer, sobre como preparar aquelas crianças para uma possível decepção sem destruir completamente a magia que ainda existia neles. E depois de muito pensar, ela decidiu tentar uma abordagem diferente. Crianças, ela começou com voz suave. Eu quero conversar com vocês sobre algo importante, sobre o Natal, sobre presentes e sobre o que realmente importa. As crianças ficaram em silêncio, prestando atenção. Vocês escreveram cartas para o Papai Noel, certo? Todos balançaram a cabeça que sim. E o que vocês pediram? As mãos levantaram animadas. Um menino gritou, bicicleta! Uma menina disse, boneca! Outro disse, bola de futebol! Pedro levantou a mão tímido e disse, carrinho de controle remoto. A professora Márcia sorriu. São todos pedidos lindos. E vocês sabem de uma coisa? O Papai Noel existe sim, mas talvez não do jeito que vocês imaginam. As crianças franziram a testa confusas. Ela continuou. O Papai Noel não é só um velhinho de barba branca que voa num trenó. O Papai Noel é todas as pessoas que amam vocês. É a mãe que trabalha o dia inteiro para colocar comida na mesa. É o pai que faz bico debaixo do sol quente para pagar o aluguel. É a avó que cuida de vocês quando os pais estão trabalhando. É a vizinha que divide um pouco de arroz quando falta. O Papai Noel são todas essas pessoas que fazem milagres todos os dias para que vocês estejam bem. Pedro escutava atento. Algo dentro dele começava a se mexer, mas ele ainda não entendia bem o que. A professora continuou. E sabe que é o maior presente que alguém pode dar? Não é um brinquedo. Não é algo que você pode embrulhar com papel colorido. O maior presente é amor, é cuidado, é tempo, é atenção. É estar presente mesmo quando está cansado. É dividir mesmo quando está faltando. É abraçar mesmo quando está doendo. Esse é o presente de verdade. E esse presente você já tem, todos os dias. Uma menina na frente levantou a mão. Mas, professora, e se a gente não ganhar nada no Natal? O que a gente faz? Márcia se agachou na frente dela, olhando nos olhos. Aí, você olha ao seu redor. Você olha para quem está do seu lado. E você agradece por não estar sozinha. Você agradece por ter alguém que se importa com você. Porque tem criança nesse mundo que não tem nem isso. E isso, minha querida, já é um presente maior do que qualquer brinquedo. As crianças ficaram em silêncio, processando aquelas palavras. Para alguns, fazia sentido. Para outros, como Pedro, era confuso. Ele queria entender, mas ao mesmo tempo ainda queria seu carrinho vermelho. Ainda queria acordar no dia 25 e encontrar algo esperando por ele. Ele não queria apenas amor abstrato, ele queria algo concreto, algo que ele pudesse tocar, algo que provasse que ele era especial o suficiente para o Papai Noel lembrar dele. A festa aconteceu. Biscoitos foram compartilhados, suco foi servido em copos de plástico. Uma música natalina tocou num rádio velho que a professora trouxe. As crianças dançaram, riram, brincaram. Por algumas horas, a dureza da vida lá fora ficou do lado de fora. Por algumas horas, eles eram apenas crianças, sendo crianças. E quando a aula acabou, cada um foi para casa levando um abraço apertado da professora Márcia e um desejo sincero de boas festas. Pedro voltou para casa caminhando devagar. A conversa da professora tinha ficado na cabeça dele. Ele tentava entender o que ela tinha dito sobre o Papai Noel ser as pessoas que a gente ama. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda queria acreditar no velhinho de barba branca. Ainda queria acreditar na magia, porque sem aquela magia, o mundo parecia grande demais, difícil demais, pesado demais para um menino de 8 anos carregar. Quando chegou em casa, encontrou sua mãe sentada na cozinha com a cabeça entre as mãos.
Ela estava chorando baixinho, tentando esconder, mas Pedro percebeu. Mãe, o que foi? Lúcia se sobressaltou, limpou as lágrimas rapidamente e forçou um sorriso. Não é nada, meu filho, só estou cansada. Mas Pedro não era bobo. Ele podia ser criança, mas percebia coisas, percebia a tensão, percebia o peso que os pais carregavam mesmo tentando esconder. E isso pesava nele. Pesava muito. Naquele último dia de aula, ela olhou para os rostinhos à sua frente. 28 crianças, cada uma com seus sonhos, suas esperanças, suas cartas escritas para um Papai Noel que talvez não viesse. Ela tinha pensado muito sobre o que dizer, sobre como preparar aquelas crianças para uma possível decepção sem destruir completamente a magia que ainda existia neles. E depois de muito pensar, ela decidiu tentar uma abordagem diferente. Crianças, ela começou com voz suave. Eu quero conversar com vocês sobre algo importante, sobre o Natal, sobre presentes e sobre o que realmente importa. As crianças ficaram em silêncio, prestando atenção. Vocês escreveram cartas para o Papai Noel, certo? Todos balançaram a cabeça que sim. E o que vocês pediram? As mãos levantaram animadas. O menino gritou, bicicleta! Uma menina disse, boneca! Outro disse, bola de futebol. Pedro levantou a mão tímido e disse, carrinho de controle remoto. A professora Márcia sorriu. São todos pedidos lindos. E vocês sabem de uma coisa? O Papai Noel existe sim, mas talvez não do jeito que vocês imaginam. As crianças franziram a testa, confusas. Ela continuou. O Papai Noel não é só um velhinho de barba branca que voa num trenó. O Papai Noel é todas as pessoas que amam vocês. É a mãe que trabalha o dia inteiro para colocar comida na mesa. É o pai que faz bico debaixo do sol quente para pagar o aluguel. É a avó que cuida de vocês quando os pais estão trabalhando. É a vizinha que divide um pouco de arroz quando falta. O Papai Noel são todas essas pessoas que fazem milagres todos os dias para que vocês estejam bem. Pedro escutava atento. Algo dentro dele começava a se mexer, mas ele ainda não entendia bem o que. A professora continuou. E sabe o que é o maior presente que alguém pode dar? Não é um brinquedo. Não é algo que você pode embrulhar com papel colorido. O maior presente é amor, é cuidado, é tempo, é atenção, é estar presente mesmo quando está cansado, é dividir mesmo quando está faltando, é abraçar mesmo quando está doendo. Esse é o presente de verdade e esse presente vocês já têm, todos os dias. Uma menina na frente levantou a mão. Mas, professora, e se a gente não ganhar nada no Natal? O que a gente faz? Márcia se agachou na frente dela, olhando nos olhos. Aí, você olha ao seu redor. Você olha para quem está do seu lado. E você agradece por não estar sozinha. Você agradece por ter alguém que se importa com você. Porque tem criança nesse mundo que não tem nem isso. E isso, minha querida, já é um presente maior do que qualquer brinquedo. As crianças ficaram em silêncio processando aquelas palavras. Para alguns, fazia sentido. Para outros, como Pedro, era confuso. Ele queria entender, mas ao mesmo tempo ainda queria seu carrinho vermelho. Ainda queria acordar no dia 25 e encontrar algo esperando por ele. Ele não queria apenas amor abstrato. Ele queria algo concreto, algo que ele pudesse tocar, algo que provasse que ele era especial o suficiente para o Papai Noel lembrar dele. A festa aconteceu. Biscoitos foram compartilhados, suco foi servido em copos de plástico. Uma música natalina tocou num rádio velho que a professora trouxe. As crianças dançaram, riram, brincaram. Por algumas horas, a dureza da vida lá fora ficou do lado de fora. Por algumas horas, eles eram apenas crianças, sendo crianças. O dia 23 de dezembro amanheceu nublado. Aquele tipo de céu cinza que deixa tudo mais pesado, mais denso. Pedro acordou e a primeira coisa que fez foi olhar pela janela para ver se via algum sinal. Sinal de que ele não sabia direito, mas sentia que o Natal estava chegando e com ele algo especial estava prestes a acontecer.
Ele tinha aquela certeza inexplicável que só criança tem. Aquela fé que não precisa de provas, que simplesmente existe. Lúcia acordou cedo como sempre. O corpo doía de cansaço, mas ela não tinha o luxo de descansar. Ainda tinha roupas para lavar de uma das casas onde trabalhava. Ainda tinha que ir ao mercado tentar esticar os poucos reais que sobravam para garantir pelo menos um almoço decente no dia 25. Ela olhou para o guarda-roupa onde havia escondido o carrinho. O carrinho azul, pequeno, com controle remoto básico. Não era o que Pedro tinha pedido, mas era o que ela tinha conseguido, e teria que ser suficiente. João acordou com uma determinação diferente. Ele tinha pensado muito durante a noite. Tinha ouvido as palavras do padre ecoando na cabeça, sobre presença, sobre amor, sobre o que realmente importa. E ele tinha tomado uma decisão. Se não podia dar a Pedro o carrinho dos sonhos, pelo menos ia fazer daquele Natal algo memorável de outra forma. Ele ia estar presente, realmente presente. Não apenas fisicamente, mas de coração, de alma, de atenção completa. João chamou Pedro. Filho, hoje você e eu vamos fazer algo especial. Vamos fazer uma árvore de Natal. Pedro arregalou os olhos. Uma árvore de Natal? De verdade? João sorriu. De verdade. Não vai ser daquelas árvores de loja. Vai ser uma árvore nossa, feita por nós. Pedro pulou de alegria. Ele nunca tinha tido uma árvore de Natal. Via nas casas dos outros, via na televisão, mas nunca tinha tido uma sua. João e Pedro saíram pela vizinhança procurando galhos secos. Encontraram um galho grande e bonito caído perto de um terreno baldio. Levaram para casa. João pegou algumas ferramentas velhas que tinha e começou a trabalhar. Pedro ficou ao lado observando cada movimento, passando as ferramentas quando o pai pedia, segurando os galhos enquanto João amarrava. Eram apenas pai e filho, trabalhando juntos, construindo algo com as próprias mãos. Lúcia observava da cozinha enquanto lavava roupas. E pela primeira vez em meses, ela viu um sorriso genuíno no rosto do marido. Viu a leveza que tinha desaparecido desde que ele perdera o emprego. Viu a conexão entre pai e filho, que muitas vezes ficava perdida no meio de tanta preocupação e cansaço. E aquilo aqueceu o coração dela de uma forma que ela não esperava. Quando terminaram de montar a estrutura da árvore, João olhou para Pedro. Agora precisamos decorar, mas não temos enfeites. Pedro pensou por um momento. Depois seus olhos brilharam. A gente pode fazer. A gente pode fazer nossos próprios enfeites. João sorriu. Pode sim, vamos fazer. Eles pegaram um papel que Lúcia tinha guardado. Pegaram tesoura, cola que estava quase seca, mas ainda funcionava, lápis de cor que Pedro usava na escola, e começaram a criar. Pedro desenhava estrelas, bolinhas, sinos. João recortava. Lúcia, vendo aquilo, largou as roupas e se juntou a eles. Ela fazia corações de papel colorido, fazia laços com retalhos de tecido que tinha guardado. E aos poucos, a cozinha daquela casa humilde foi se transformando em uma oficina de Natal. As horas passaram sem que eles percebessem. Não tinha televisão ligada, não tinha distração. Apenas os três, trabalhando juntos, criando algo do nada. Pedro começou a cantar uma música de Natal que tinha aprendido na escola. Lúcia acompanhou, depois João, mesmo desafinado, entrou na música também. E ali, naquele momento simples, naquela cozinha pequena, com enfeites feitos de papel e tecido velho, estava acontecendo algo mágico que nenhum deles conseguia nomear, mas que todos sentiam. Quando a árvore ficou pronta, já era meio da tarde. Eles a colocaram num canto da cozinha. Era torta, os galhos eram irregulares. Os enfeites eram claramente feitos à mão por pessoas sem habilidade artística, mas era a coisa mais bonita que aquela família já tinha feito. Porque não era apenas uma árvore, era um símbolo.
Um símbolo de que, mesmo quando não há recursos, há criatividade. Mesmo quando não há dinheiro, há amor. Mesmo quando não há abundância, há presença. Pedro olhou para a árvore com aquele orgulho brilhando nos olhos. Pai, mãe, essa é a árvore mais linda do mundo. João e Lúcia se olharam. Sabiam que não era verdade objetivamente, mas para Pedro era. E naquele momento perceberam que talvez a professora Márcia estivesse certa. Talvez o que realmente importasse não fosse o presente embaixo da árvore, mas os momentos que criavam a árvore. As mãos que trabalhavam juntas, os sorrisos que eram compartilhados, a presença que era escolhida. Naquela noite, um vizinho bateu na porta. Era seu Antônio, um senhor de 60 anos que morava a 3 casas abaixo. Ele tinha visto João e Pedro procurando galhos pela manhã e tinha ficado curioso. Quando Lúcia abriu a porta, ele estava segurando uma caixa. Boa noite, Lúcia. Eu trouxe umas coisas aqui. São restos de comida da casa onde trabalho. A patroa ia jogar fora, mas eu pedi para trazer para vocês. Tem frango assado, tem arroz, tem até um pedaço de bolo. Pensei que poderia ajudar para o Natal. Lúcia sentiu os olhos encherem de lágrimas. Seu Antônio, o senhor não precisava? Ele sorriu. Eu sei que não precisava, mas quis. Vocês são bons vizinhos, e Natal é tempo de dividir o que temos, mesmo que seja pouco. Ele entregou a caixa e virou para ir embora, mas Lúcia segurou o braço dele. Obrigada. De coração, obrigada. Ele apenas acenou e seguiu para sua casa. João veio ver o que era e quando viu a comida, seu queixo tremeu. Ele tinha tanto orgulho de não aceitar ajuda, tanto orgulho de não querer parecer necessitado, mas naquele momento o orgulho deu lugar à gratidão, porque às vezes aceitar ajuda não é fraqueza, é humildade, é reconhecer que somos todos humanos, todos vulneráveis, todos precisando uns dos outros em algum momento. Pedro, que tinha visto tudo da cozinha, perguntou: Mãe, por que seu Antônio trouxe comida? Lúcia agachou na frente dele. Porque ele é uma pessoa boa, meu filho. Porque ele quis dividir o que tinha com a gente. Pedro pensou por um momento. Então ele é tipo um Papai Noel também, igual a professora falou? Lúcia sorriu através das lágrimas. Exatamente como a professora falou. Ele é um Papai Noel de verdade. Naquela noite, antes de dormir, Pedro pegou sua carta debaixo do travesseiro. Ele olhou para ela por longos minutos, depois chamou a mãe. Mãe, posso escrever outra carta para o Papai Noel? Lúcia se surpreendeu. Pode, meu filho, mas por quê? Você não gostou da carta que escreveu? Pedro balançou a cabeça. Gostei, mas eu quero escrever outra coisa agora. Ele pegou um papel novo, a caneta que mal funcionava, e começou a escrever. Lúcia ficou ali perto, fingindo arrumar coisas, mas, na verdade, observando. Quando Pedro terminou, ele mostrou para ela. A carta dizia: Querido Papai Noel, eu escrevi outra carta pedindo um carrinho. Eu ainda quero o carrinho. Mas agora eu entendi uma coisa. Eu acho que eu já tenho presente. Eu tenho meu pai que fez uma árvore comigo hoje. Eu tenho minha mãe que sempre cuida de mim. Eu tenho seu Antônio que trouxe comida. Eu tenho minha professora que me ensinou coisas importantes. Então, se o senhor não puder trazer o carrinho, tudo bem. Eu já sou feliz. Obrigado, Papai Noel. Pedro. Lúcia leu aquela carta e não conseguiu segurar. Chorou muito. Mas não era choro de tristeza, era choro de alívio, de orgulho, de amor. Porque seu filho de 8 anos acabava de ensinar a ela uma lição que ela tinha esquecido. A lição de que felicidade não está no que falta, está no que já temos e muitas vezes não percebemos. Ela abraçou Pedro e disse: Você é um menino muito especial, sabia? Pedro sorriu. Eu sei, mãe, e você é a mãe mais especial também. Ele guardou as 2 cartas debaixo do travesseiro e dormiu. Dormiu com um sorriso no rosto. Um sorriso de quem
Mesmo sem entender completamente, estava começando a compreender o que realmente importa. João, que tinha ouvido tudo da porta, entrou no quarto depois que Pedro dormiu. Olhou para Lúcia e sussurrou: "Nosso filho está nos ensinando mais do que a gente está ensinando ele." Lúcia concordou. "É verdade. E a gente precisa aprender com ele. Precisamos parar de focar tanto no que não temos e agradecer pelo que temos." O dia 24 de dezembro amanheceu diferente. O céu estava limpo, o sol brilhava com aquela intensidade que parece anunciar algo especial. Pedro acordou e a primeira coisa que fez foi olhar para a árvore que tinham feito. Ela estava lá, no canto da cozinha, com seus enfeites de papel e tecido balançando levemente com a brisa que entrava pela janela. E naquele momento, ele sentiu algo que não conseguia explicar. Uma mistura de expectativa, de gratidão, de paz. Lúcia acordou mais cedo ainda que o normal. Tinha muito a fazer. Precisava preparar a comida que seu Antônio tinha trazido. Precisava limpar a casa para receber o Natal. E, principalmente, precisava decidir quando e como colocaria o carrinho embaixo da árvore. Ela olhou para João, que ainda dormia, e sentiu uma onda de amor tão forte que quase doeu. Aquele homem que carregava tanto peso, aquele homem que se sentia fracassado, mas que era o pai mais presente que conseguia ser nas circunstâncias que tinha. Pedro passou a manhã brincando na rua com os amigos. Todos falavam animados sobre o que esperavam ganhar. Um menino disse que ia ganhar uma bicicleta porque tinha visto escondida no quarto dos pais. Outro disse que ia ganhar uma bola nova. Uma menina disse que ia ganhar uma boneca grande que chora de verdade. Pedro ouvia tudo em silêncio. Não falava mais sobre o carrinho vermelho com controle remoto. Apenas sorria e dizia que o Papai Noel ia trazer algo especial. Por volta do meio-dia, aconteceu algo inesperado. A professora Márcia apareceu na rua. Ela estava carregando algumas sacolas e caminhava de casa em casa. Quando chegou na casa de Pedro, bateu na porta. Lúcia atendeu surpresa. "Professora Márcia, o que a senhora faz aqui?" Márcia sorriu. "Vim trazer umas coisinhas para vocês. Posso entrar?" Lúcia ficou sem graça. A casa era tão simples, tão pobre, mas abriu a porta e convidou a professora para entrar. Márcia olhou ao redor e viu a árvore de galhos com enfeites de papel. Seus olhos brilharam. "Que árvore linda! Vocês fizeram?" Pedro, que tinha entrado correndo quando viu a professora, respondeu orgulhoso: "Fizemos, eu, meu pai e minha mãe, juntos." Márcia se agachou na frente dele. "Está perfeita. É a árvore mais verdadeira que já vi." Então ela abriu as sacolas. Tinha trazido alguns alimentos não perecíveis, biscoitos, sucos e também alguns livros infantis que tinha conseguido com doações. "Não é muito," ela disse para Lúcia, "mas pensei que poderia ajudar." Lúcia não sabia o que dizer. Apenas conseguiu um "obrigada" sussurrado enquanto tentava conter as lágrimas. Márcia colocou a mão no ombro dela. "Vocês não estão sozinhos. Eu sei que está difícil. Eu sei que o Natal pode ser pesado quando não temos recursos, mas vocês têm algo muito mais valioso. Tem amor, tem união, tem um filho maravilhoso que entendeu lições que muitos adultos nunca entendem." João, que tinha ouvido vozes, saiu do quarto. Cumprimentou a professora meio sem jeito. Márcia sorriu para ele. "O senhor fez um trabalho lindo com essa árvore. Pedro não parou de falar sobre isso ontem na escola." João sentiu algo se mexer no peito. Orgulho, talvez. Ou reconhecimento. Alguém estava vendo o esforço dele. Alguém estava validando que ele era mais do que as suas circunstâncias. Depois que a professora foi embora, Lúcia e João ficaram parados olhando para as sacolas. Não era muito, mas era algo. Era a prova de que alguém se importava, de que eles não eram invisíveis, de que suas lutas eram vistas, mesmo quando pareciam estar sozinhas nelas. Pedro pegou um dos livros e começou a folhear. "Mãe, posso ler esse?" "Pode, meu filho, pode ler todos." A tarde foi passando. Lúcia preparou a comida que seu Antônio tinha trazido. O cheiro de frango assado encheu a casa pequena. João ajudou a arrumar a mesa, colocar um pano limpo que Lúcia tinha guardado para ocasiões especiais.
Colocaram pratos, copos, talheres. Não eram jogos combinando. Cada peça era de um lugar diferente, conseguida em momentos diferentes. Mas estavam ali, sobre a mesa, esperando para servir uma ceia. Pedro observava tudo com aqueles olhos grandes. Ele sentia que algo estava acontecendo, algo que ia além do material. Algo que tinha a ver com os sorrisos que via no rosto dos pais, com a leveza que tinha entrado na casa nos últimos dias, com a sensação de que, mesmo sem ter muito, eles tinham tudo o que precisavam. Quando a noite chegou, eles se sentaram para jantar. Não tinha peru, não tinha tender, não tinha rabanada ou farofa. Tinha frango assado, arroz, um pouco de salada que Lúcia tinha feito com tomate e alface que a vizinha tinha dado e o pedaço de bolo que tinha vindo na caixa de seu Antônio. Mas, quando eles se sentaram juntos à mesa, quando João fez uma oração simples agradecendo pela comida e pela família, quando Lúcia serviu os pratos com cuidado, quando Pedro deu a primeira garfada e disse que estava uma delícia, aquilo era mais que uma ceia. Era um momento de comunhão, de gratidão, de presença. Depois do jantar, eles ficaram conversando. Pedro contava histórias da escola, João contava histórias de quando era criança e não tinha quase nada, mas era feliz mesmo assim. Lúcia falou sobre sonhos que tinha guardado lá no fundo. Sonhos simples, como ter uma casa melhor um dia, ver o filho formado, viajar para conhecer o mar. E ali naquela conversa simples, eles estavam construindo memórias. Memórias que valeriam mais do que qualquer presente embrulhado. Por volta das 9 horas da noite, Pedro começou a bocejar. Lúcia disse que era hora de dormir. Mas mãe, e o Papai Noel? Quando ele vem? Lúcia engoliu seco. Ele vem durante a noite, meu filho, quando todo mundo está dormindo. Por isso você precisa dormir, senão ele não vem. Pedro acordou com o sol batendo no rosto. Por um segundo ficou desorientado, ainda entre o sono e a realidade. Depois lembrou. Era Natal, dia 25 de dezembro, o dia que ele tinha esperado por tanto tempo. Seu coração começou a bater mais rápido. Ele olhou para o lado e viu que seus pais ainda dormiam. Respirou fundo. Será que o Papai Noel tinha vindo? Será que ele tinha deixado algo? Ele levantou devagar, tentando não fazer barulho. Caminhou de mansinho até a cozinha e lá estava a árvore. A árvore de galhos que eles tinham feito juntos, com os enfeites de papel balançando suavemente e embaixo dela um pacote pequeno embrulhado em papel simples. Pedro parou. Ficou parado ali apenas olhando. Seu coração apertou de uma forma estranha. Era apenas um pacote. Um único pacote. Pequeno. Ele se aproximou devagar, agachou na frente do pacote, tocou o papel com a ponta dos dedos. Era leve, menor do que ele tinha imaginado, diferente do que tinha sonhado. Ele pegou o pacote e sentou no chão ali mesmo, segurando no colo. E ficou ali, apenas segurando, sem abrir, sentindo um turbilhão de emoções que ele não sabia nomear. Lúcia acordou com aquele pressentimento de mãe, aquela sensação de que algo estava acontecendo. Ela olhou para o lado e viu que Pedro não estava na cama. Levantou rápido, o coração acelerado. Foi até a cozinha e viu. Viu Pedro sentado no chão, segurando o pacote, mas não abrindo. Ela ficou parada na porta, observando, e percebeu algo. Percebeu pela postura dele, pela forma como segurava o pacote, que ele estava processando algo. Algo grande demais por um menino de 8 anos. Pedro finalmente percebeu a presença da mãe. Olhou para ela com aqueles olhos grandes e disse algo que partiu e curou o coração de Lúcia ao mesmo tempo. Mãe, o Papai Noel não trouxe o carrinho vermelho. Lúcia sentiu as lágrimas chegarem e engoliu seco. Eu sei, meu filho. Desculpa. A gente tentou... Pedro balançou a cabeça interrompendo ela. Não precisa pedir desculpa, mãe, porque eu entendi uma coisa. Ele olhou para o pacote em suas mãos. Eu passei tanto tempo querendo esse carrinho, pensando nesse carrinho, sonhando com esse carrinho. Mas sabe o que eu percebi nos últimos dias? Que eu já tinha tudo o que eu precisava. E eu nem sabia. Lúcia se ajoelhou na frente dele, as lágrimas escorrendo livremente agora. Pedro continuou.
A gente fez aquela árvore juntos. Foi o melhor dia que eu já tive. A gente jantou junto ontem, a gente conversou. Você e o pai estavam sorrindo de verdade. E eu percebi que isso é melhor que qualquer carrinho. Ele segurou a mão da mãe. Eu sei que vocês não têm dinheiro, mãe. Eu sei que é difícil. Eu escuto vocês conversando à noite quando acham que eu estou dormindo. Eu sei que o pai não tem trabalho fixo. Eu sei que você trabalha muito e fica cansada. Eu sei de tudo isso. E eu não quero que vocês fiquem tristes porque não conseguiram comprar o que eu pedi. Porque vocês me dão algo muito melhor todos os dias. Vocês me dão amor. Lúcia não aguentou. Abraçou o filho e chorou. Chorou anos de cansaço, de preocupação, de medo de não ser suficiente. E naquele abraço, Pedro também chorou. Não de tristeza, mas de algo maior. De compreensão, de gratidão, de amor que não cabe em palavras. João acordou com aquele barulho do choro, veio correndo achando que algo ruim tinha acontecido. Mas quando chegou na cozinha e viu Pedro sentado no chão, segurando o pacote, mas não abrindo. Ele ficou parado na porta, observando, e percebeu algo. Percebeu pela postura dele, pela forma como segurava o pacote, que ele estava processando algo grande demais para um menino de 8 anos. Pedro finalmente percebeu a presença da mãe. Olhou para ela com aqueles olhos grandes e disse a mesma coisa, partindo o coração e curando o coração de Lúcia ao mesmo tempo. Mãe, o Papai Noel não trouxe o carrinho vermelho. Lúcia sentiu as lágrimas chegarem. Engoliu seco. Eu sei, meu filho. Desculpa. A gente tentou. Pedro balançou a cabeça, interrompendo ela. Não precisa pedir desculpa, mãe, porque eu entendi uma coisa. Ele olhou para o pacote em suas mãos. Eu passei tanto tempo querendo esse carrinho, pensando nesse carrinho, sonhando com esse carrinho. Mas sabe o que eu percebi nos últimos dias? Que eu já tinha tudo o que eu precisava. E eu nem sabia. Lúcia se ajoelhou na frente dele, as lágrimas escorrendo livremente agora. Pedro continuou. A gente fez aquela árvore juntos. Foi o melhor dia que eu já tive. A gente jantou junto ontem, a gente conversou. Você e o pai estavam sorrindo de verdade. E eu percebi que isso é melhor que qualquer carrinho. Ele segurou a mão da mãe. Eu sei que vocês não têm dinheiro, mãe. Eu sei que é difícil. Eu escuto vocês conversando à noite quando acham que eu estou dormindo. Eu sei que o pai não tem trabalho fixo. Eu sei que você trabalha muito e fica cansada. Eu sei de tudo isso. E eu não quero que vocês fiquem tristes porque não conseguiram comprar o que eu pedi. Porque vocês me dão algo muito melhor todos os dias. Vocês me dão amor. Lúcia não aguentou, abraçou o filho e chorou. Chorou anos de cansaço, de preocupação, de medo de não ser suficiente. E naquele abraço, Pedro também chorou. Não de tristeza, mas de algo maior, de compreensão, de gratidão, de amor que não cabe em palavras. João acordou com o barulho do choro, veio correndo achando que algo ruim tinha acontecido. Mas quando chegou na cozinha e viu mãe e filho abraçados chorando, ele entendeu. Não era choro de dor, era choro de cura. Ele se aproximou e os envolveu com seus braços. E ali os três ficaram, abraçados, no meio daquela cozinha simples, ao lado daquela árvore de galhos, com aquele único pacote ainda fechado no chão. Quando finalmente se separaram, João limpou os olhos, meio sem jeito. Pedro olhou para ele. Pai, obrigado por fazer a árvore comigo. Foi o melhor presente que eu poderia ganhar. João sentiu a voz falhar. De nada, filho. Foi o melhor dia da minha vida também. Eles sorriram para o outro, aquele sorriso molhado de lágrimas, mas verdadeiro. Mais verdadeiro do que qualquer sorriso que tinham compartilhado em meses. Pedro finalmente olhou para o pacote no chão. Posso abrir? Lúcia assentiu. Pode. Pedro pegou o pacote com cuidado, começou a desfazer o papel devagar, como quem não quer acabar rápido demais. Quando finalmente abriu, viu o carrinho azul. Não era vermelho, não tinha luzes, não era grande, mas tinha controle remoto. E era dele. Ele pegou o carrinho nas mãos e sorriu. É um carrinho de controle remoto. Não é o que eu tinha pedido, mas é perfeito assim mesmo. Lúcia estava preparada para desapontamento, estava preparada para ter que consolá-lo, estava preparada para ouvir reclamações.
mas não ouviu nada disso. Apenas viu seu filho olhando para aquele carrinho simples como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Porque para ele, naquele momento, era, não pelo carrinho em si, mas pelo que ele representava. O esforço, o amor, o sacrifício, tudo que seus pais tinham feito para garantir que ele tivesse pelo menos algo. Pedro se levantou e abraçou os dois. Obrigado, obrigado por esse Natal, obrigado por tudo. João e Lúcia se olharam por cima da cabeça do filho, e naquele olhar eles se comunicaram sem palavras. Tinham conseguido. Não da forma que planejaram, não da forma que a sociedade diz que deveria ser, mas tinham conseguido. Tinham dado ao seu filho o que realmente importava. Tinham dado presença, amor, atenção, tempo, e isso eles percebiam agora. Era infinitamente mais valioso do que qualquer brinquedo. Pedro passou a manhã brincando com o carrinho, fazendo-o andar pela casa, testando o controle remoto, criando pistas imaginárias. E João sentou no chão com ele e brincou junto. Não ficou olhando o celular, não ficou preocupado com outras coisas, apenas brincou. Presente, ali, inteiro. E Lúcia, observando aquilo, sentiu uma paz que não sentia há anos. A paz de saber que estava tudo bem, que eles eram suficientes, que o amor que tinham era suficiente. Por volta do meio-dia, seu Antônio apareceu novamente. Trazia mais comida, arroz, feijão, carne moída e um sorriso no rosto. Feliz Natal, vizinhos. Trouxe um almoço para vocês. Lúcia tentou recusar, mas ele insistiu. Por favor, aceitem. Me faz feliz poder dividir. Vocês fazem parte da minha vida também. Dessa vez, João não sentiu orgulho ferido. Sentiu gratidão. Abraçou o velho vizinho e agradeceu de coração. A professora Márcia também passou. Trazia um bolo que tinha feito. Não é grande coisa, mas pensei em vocês. Pedro correu para abraçá-la. Professora, muito obrigado pelos livros. Eu já comecei a ler. São muito legais. A Márcia sorriu. Fico feliz, Pedro. Você é um menino especial. Nunca esqueça disso. Ela olhou para Lúcia e João. Vocês estão criando um ser humano incrível. Isso é o melhor presente que podem dar ao mundo. Depois que ela foi embora, a família sentou para almoçar. A mesa estava mais farta do que tinham imaginado. Tinham comida suficiente. Tinha um bolo para a sobremesa. Tinham uns aos outros. João fez uma oração longa dessa vez. Agradeceu por cada pessoa que tinha aparecido nas suas vidas. Agradeceu pela dificuldade que os tinham ensinado o que realmente importa. Agradeceu pela família que tinham, pela saúde, pela vida. Os dias seguintes ao Natal foram diferentes. Algo fundamental tinha mudado naquela casa. Não nas paredes rachadas, não no teto que ainda pingava quando chovia forte, não nos móveis velhos ou no chão de cimento quebrado, mas nas pessoas. Na forma como se olhavam, na forma como conversavam, na forma como estavam presentes uns com os outros. Era como se tivessem acordado de um sono longo e finalmente enxergassem o que sempre esteve ali, mas que nunca tinham realmente visto. João continuou procurando trabalho. Os bicos continuavam aparecendo de forma irregular, mas algo havia mudado na forma como ele encarava isso. Ele não se sentia mais um fracasso. Não se sentia mais menos homem por não ter emprego fixo. Tinha entendido que seu valor não estava no quanto ganhava. Estava em quem ele era, no pai que escolhia ser, no marido que escolhia ser. E essa mudança de perspectiva fez toda a diferença. Ele andava com a cabeça mais erguida, sorria mais e, principalmente, estava mais presente. Lúcia continuou trabalhando nas 3 casas. O cansaço continuava, as contas continuavam apertadas, mas ela tinha aprendido algo precioso. Tinha aprendido a agradecer pelo que tinha em vez de apenas lamentar pelo que faltava. E essa gratidão mudou a forma como ela vivenciava cada dia. Ela olhava para o filho pela manhã e agradecia por ele ser saudável. Olhava para o marido e agradecia por ele ter ficado. Olhava para a casa simples e agradecia por ter um teto. E essas pequenas gratidões diárias foram preenchendo espaços que antes pareciam vazios. Pedro voltou para a escola quando as aulas recomeçaram. No primeiro dia, a professora Márcia pediu que cada criança contasse como foi seu Natal. As histórias foram variadas. Alguns falaram de presentes caros, de viagens, de festas grandes. Outros ficaram em silêncio.
claramente sem ter muito para contar, e quando chegou a vez de Pedro, ele se levantou com aquele sorriso no rosto, aquele sorriso que vinha de dentro. Meu Natal foi o melhor de todos, ele começou. Os colegas olharam curiosos, alguns céticos. Um menino que sempre provocava os outros perguntou: Ah, é? Ganhou o quê? Um videogame? Uma bicicleta cara? Pedro balançou a cabeça. Não. Ganhei um carrinho de controle remoto. O menino riu. Só um carrinho? Isso não é nada. Pedro não se abalou. Para mim foi tudo, porque antes de ganhar o carrinho, eu ganhei algo muito melhor. A sala ficou em silêncio, esperando. A professora Márcia observava atenta. Pedro continuou. Eu ganhei tempo com meu pai e minha mãe. A gente fez uma árvore de Natal juntos, com galhos que achamos na rua, enfeites que a gente mesmo fez. A gente passou o dia inteiro fazendo isso, conversando, rindo, e foi o dia mais legal da minha vida. Depois a gente jantou junto e ficou conversando sobre sonhos e sobre memórias. E no dia de Natal, quando acordei e vi o carrinho, eu entendia que o presente não era o carrinho. Era tudo o que tinha acontecido antes. Era o amor que meus pais colocaram em cada coisa. Alguns colegas estavam emocionados, outros pensativos. O menino que tinha provocado ficou em silêncio. A professora Márcia tinha lágrimas nos olhos. Ela se aproximou de Pedro e disse para toda a turma: Isso é sabedoria, crianças. Pedro entendeu com 8 anos o que muitos adultos nunca entendem. Que o valor das coisas não está no preço, está no significado, está no amor que vem com elas. Vocês podem ter o presente mais caro do mundo, mas se ele foi dado sem presença, sem atenção, sem conexão verdadeira, ele não vale nada. Pedro teve um carrinho simples, mas teve algo infinitamente mais valioso. Teve presença, teve amor, teve memória. Depois da aula, vários colegas se aproximaram de Pedro, queriam saber mais sobre a árvore de galhos, queriam ver fotos, queriam entender como aquilo tinha sido tão especial. E Pedro explicava pacientemente, não com arrogância, mas com aquela simplicidade de quem realmente entendeu algo profundo. E aos poucos, ele foi mudando a perspectiva de várias crianças ali. Foi plantando sementes de que talvez, só talvez, elas também estivessem focando nas coisas erradas. Os meses foram passando. Janeiro virou fevereiro, fevereiro virou março. A vida continuava com as suas dificuldades. João finalmente conseguiu um emprego fixo como ajudante em uma loja de materiais de construção. O salário não era grande, mas era constante. E pela primeira vez em meses, eles conseguiam pagar todas as contas em dia. Lúcia conseguiu diminuir de 3 casas para 2. Ainda era trabalho pesado, mas ela tinha mais tempo para estar em casa, mais tempo para estar com a família, e esse tempo era precioso. Pedro continuou sendo o mesmo menino alegre, mas agora havia uma profundidade nele que não existia antes. Ele era mais atento aos outros, mais grato pelas pequenas coisas, mais consciente de que felicidade é uma escolha. E essa consciência, tão rara em crianças, fazia dele especial. Não especial no sentido de ser melhor que os outros, mas especial no sentido de ter aprendido cedo uma lição que poderia guiá-lo pelo resto da vida. Um dia, já em abril, Pedro estava brincando na rua quando viu uma criança nova no bairro. Um menino de uns 7 anos que tinha acabado de se mudar. Ele estava sozinho, parado na porta de casa, olhando as outras crianças brincarem, mas sem coragem de se aproximar. Pedro percebeu, largou o que estava fazendo e foi até ele. Oi, eu sou Pedro. Você acabou de chegar? O menino assentiu, tímido. Eu sou o Lucas. Pedro sorriu. Quer brincar com a gente? A gente está jogando bola. Lucas hesitou. Eu não tenho bola. Pedro deu ombros. Não precisa ter. A gente divide. Vem! Lúcia, que observava da janela, sentiu o coração apertar de orgulho. Seu filho tinha aprendido não apenas a valorizar o que tem, tinha aprendido a dividir, a incluir, a perceber o outro. E isso ela sabia era resultado direto daquele Natal, daquelas lições, daquela transformação que tinham vivido juntos. À noite, durante o jantar, João perguntou: Filho, quem era aquele menino novo com quem você estava brincando? Pedro engoliu a comida antes de responder. É o Lucas. Ele acabou de chegar no bairro. Acho que a família dele também não tem muito dinheiro. A casa é parecida com a nossa. E ele parecia meio sozinho. Aí eu chamei ele para brincar. Lúcia sorriu. Você fez bem, meu filho. Todo mundo merece ter amigos. Pedro assentiu. Eu sei. E sabe o que mais?
Acho que ele estava triste porque o Natal passou e talvez ele não tenha ganhado o que queria. Eu reconheci aquele olhar. Era o mesmo olhar que eu tinha antes de entender que presente não é só o que vem embrulhado. João e Lúcia se olharam. Seu filho de 8 anos estava ensinando eles novamente. E disse mais. Eu estava pensando, talvez a gente pudesse convidar o Lucas para almoçar um dia, para ele ver que mesmo quando a gente não tem muito, a gente pode dividir, pode ser feliz, pode ter uma família legal. Lúcia sentiu as lágrimas chegarem. Aquelas lágrimas boas que vêm quando você vê seu filho se tornando um ser humano extraordinário. Claro que pode, meu amor. Pode convidar sim. E foi assim que a lição do Natal começou a se multiplicar. Pedro convidou o Lucas. Lucas veio almoçar, viu aquela casa simples, aquela família que não tinha muito, mas que tinha amor de sobra. E algo dentro dele também mudou. Ele voltou para casa e abraçou a mãe com mais força. Agradeceu pela comida que tinha no prato. Percebeu que talvez ele também estivesse focando nas coisas erradas. Os meses continuaram passando. E aquele Natal onde o Papai Noel não tinha trazido o carrinho vermelho com luzes, onde tinha vindo apenas um carrinho azul simples, onde a maior parte dos presentes não veio embrulhada, mas veio em forma de presença, amor e atenção. Aquele Natal se tornou uma história. Uma história que Lúcia contava para as vizinhas, uma história que João contava para os colegas de trabalho, uma história que Pedro contava para os amigos da escola. E cada pessoa que ouvia aquela história saía um pouco diferente. Saía questionando suas próprias prioridades, questionando se estava focando nas coisas certas, questionando se estava dando aos filhos o que eles realmente precisavam ou apenas o que a sociedade diz que deveriam ter. E assim, aquela pequena família numa casa humilde estava mudando o mundo ao seu redor. Não com grandes gestos, mas com a força silenciosa de uma vida vivida com propósito, com presença, com amor verdadeiro. 2 anos depois, quando Pedro já era um adolescente de 15 anos, a professora Márcia o encontrou na rua. Ela estava mais velha agora, mas ainda tinha aquele olhar gentil. Eles conversaram por alguns minutos. Ela perguntou sobre a vida, sobre os planos, e no final ela disse algo que marcou Pedro. Sabe aquele Natal quando você tinha 8 anos? Quando você contou para a turma sobre a árvore de galhos e sobre como tinha sido o melhor Natal? Pedro assentiu sorrindo. Eu nunca esqueci aquele dia. Você mudou algo em mim também. Me lembrou por que eu virei professora. Não para ensinar matemática ou português, mas para ensinar sobre vida, sobre o que realmente importa. E você, com 8 anos, me deu essa lição de volta. Pedro ficou emocionado. Não sabia que tinha impactado a professora daquela forma. Márcia continuou. Eu conto a história daquela turma, do seu Natal, para todas as turmas novas que recebo. E sempre vejo algo mudar nos olhos das crianças. Sempre vejo algumas sementes sendo plantadas. E tudo isso começou com você, com a sua família, com a coragem de vocês encontrarem riqueza na simplicidade. Pedro não sabia o que dizer. Apenas abraçou a professora e agradeceu. Por tudo, por sempre ter acreditado nele, por ter ensinado lições que iam além dos livros. Quando chegou em casa naquela tarde, ele encontrou os pais na cozinha. A árvore de galhos não estava mais lá. Tinha sido guardada com cuidado e agora eles a montavam apenas no Natal. Mas o espírito daquela árvore, o significado dela, nunca tinha ido embora. Estava ali todos os dias, na forma como se tratavam, na forma como conversavam, na forma como faziam questão de jantar juntos sempre que possível, na forma como perguntavam sobre o dia um do outro e realmente escutavam as respostas. Pedro olhou para os pais e sentiu uma onda de gratidão. Obrigado, ele disse de repente, por aquele Natal, por não terem